Olá, boa noite, pessoal. Eu sou a Giovana e hoje eu estou aqui com a Bianca e com a Manuela também. Nós somos alunas da disciplina de Território e Sociedade da Universidade Federal do ABC. E hoje vamos trazer um estudo de caso sobre a disputa territorial de Essequibo, pela Venezuela e Guiana. Essa é uma antiga disputa territorial existente desde os tempos em que a atual Guiana era uma colônia britânica. Atravessou séculos e permanece latente até a atualidade. A Venezuela reclama da Guiana, desde sua independência, a região de Essequibo, a qual corresponde a praticamente 2/3 do atual território guianense, que é em torno de 160 mil quilômetros quadrados. Esse território, inicialmente colonizado pelos holandeses no século XVII, acabou sob controle britânico e mais tarde tornou-se parte da Guiana independente. A Venezuela alega direitos históricos sobre o território, baseando sua reivindicação em mapas antigos e acordos desde as primeiras delimitações de território realizadas. Além disso, a Venezuela alega que o Acordo de Genebra de 1966, que determinou as fronteiras, não é válido e que este território foi cedido ilegalmente. Ou seja, enquanto a Venezuela alega que o território era seu antes da colonização da Guiana, a Guiana alega sua soberania pautada em acordos internacionais. A disputa intensificou-se recentemente devido à riqueza em recursos naturais da região, incluindo petróleo e gás natural. É um espaço de difícil acesso, pouco habitado e pouco explorado, por isso ainda permanece tão rico. Essequibo é um território diverso e dinâmico, com uma população de aproximadamente 290 mil pessoas distribuídas em 700 vilas e comunidades. A comunidade de Essequibo é uma mistura de culturas, incluindo povos indígenas, descendentes de africanos, indianos e outros, refletindo a história colonial complexa do território. Embora o inglês seja a língua predominante, muitas línguas locais e dialetos também são falados, como o Guaiana South Africa. A população de Essequibo inclui uma significativa presença indígena, com 9 povos diferentes vivendo em aldeias no meio da mata fechada. A região tem sido lar de comunidades indígenas por milênios, e eles continuam a manter suas tradições e línguas nessa região. A região de Essequibo caracteriza-se por conter sobre o seu solo savana tropical amazônica, rica em recursos minerais, destacando-se ouro, bauxita, diamante, urânio e outros recursos naturais, como os produtos da floresta e a própria água, seja para consumo, seja como potencial hidrelétrico. O mar territorial, por sua vez, é rico em petróleo, em especial no seu extremo ocidental, nas proximidades do delta do rio Orinoco, na Venezuela. É bom dizer que a Venezuela detém a maior reserva de petróleo do mundo e que isso tem um papel fundamental na economia do país. É de se imaginar que um país com economia que gira em torno desse recurso e da exportação dele reivindique um espaço como Essequibo. A descoberta de petróleo em 2015 pela ExxonMobil trouxe um crescimento econômico significativo para a Guiana, posicionando o país como um dos que mais crescem no mundo. A extração de petróleo no mar, na província de Essequibo, tem sido um ponto de tensão nas relações entre Guiana e a Venezuela, com a Venezuela reivindicando direitos sobre o território e os recursos encontrados. Além disso, esse espaço tem um potencial agrícola e de investimento em infraestrutura enorme, o que o torna ainda mais desejado e promissor. Anteriormente à descoberta do petróleo na região de Guiana, a base de sua economia era a agricultura, pesca e garimpo. Hoje ela recebe investimentos estrangeiros, porém, mesmo com o aumento considerável do PIB, o índice de desenvolvimento humano ainda é um dos mais baixos da América Latina. De acordo com a BBC News, foi realizado em 2023 um referendo pela Venezuela no Conselho Nacional Eleitoral sobre a região de Essequibo, onde o governo venezuelano declarou uma vitória
esmagadora, com mais de 95% dos votantes optando por sim em todas as 5 questões propostas, incluindo a criação de um novo estado chamado Guiana Essequiba e a incorporação deste território ao mapa venezuelano. Vale lembrar que essas demilitações foram dadas pelos colonizadores e que já houve uma situação muito parecida no Brasil, que se encerrou em 1904. A Inglaterra, através da Guiana Britânica colonial, disputou a região do Pirará, em torno de 33 mil quilômetros quadrados, que hoje fica ao lado de Roraima. Era um território vasto de riquezas, assim como Essequibo. Justamente por serem muito próximos, tanto em recurso quanto em água e ponto logístico estratégico, os ingleses se apossaram do local, invadiram e colonizaram aquele espaço brasileiro que não era utilizado e povoado na época. Depois de muitos conflitos, a área foi neutralizada, dividida e o Brasil perdeu o Pirará e o acesso à bacia do rio Essequibo, que possibilita a rota marinha e deu para a Inglaterra acesso à bacia amazônica. Todo o conflito ocorreu em meio de jogadas sociais e políticas, visando os recursos em abundância do espaço e recursos similares esse ao que tem no momento no Essequibo. Jean Gottman, o geógrafo francês estudado anteriormente na matéria de território e sociedade, nos ajudou a entender o contexto territorial e geográfico de toda a situação em seu trabalho, A Evolução do Território, de 2012. Ele diz que a ação humana delimita o espaço por razões específicas e chama ele de território, termo jurídico que está em conflito na região de Essequibo, para determinar a soberania. A geografia é reforçada e é a base da política. Gottman afirmou que na época das grandes explorações marítimas, os europeus procuravam territórios e se baseavam em tratados e em acordos para a criação de um porto seguro às pessoas, davam sentido para ele e impunham seu próprio modo de vida às fronteiras. Todo o estudo de caso que fizemos nesse momento é herança dessa ação europeia. Além disso, ele enfatiza como a acessibilidade de recursos, principalmente do mar e do leito, causavam reclamações de extensão de controle territorial, assim como em Essequibo. Em análise, será que este conflito pode se tornar tão grande quanto outros conflitos territoriais, como os vistos na Rússia, Ucrânia, Palestina e Israel? Uma diferença relevante é que esses outros conflitos foram financiados por grupos externos. Em contrapartida, a Guiana tem contato direto de exportação com os Estados Unidos, e isso fornece uma proteção de nível internacional, enquanto a Venezuela, que enfrenta divergências econômicas, pode sofrer gravemente com sanções. Dentre todas as pesquisas feitas, essa reivindicação feita pela Venezuela tem em vista o desenvolvimento de um nacionalismo. Dessa forma, além de ser uma reclamação por recursos, também tem seus pontos sociais. Um conflito armado não é de forma clara o que os países buscam. Essa militarização da fronteira gera instabilidade regional e desvia recursos de outras áreas prioritárias. O conflito impede que exista uma plena cooperação regional e impede o desenvolvimento de soluções para problemas comuns, como a pobreza e a desigualdade. Para além da economia e geopolítica, precisamos falar sobre as consequências. Ao delimitar esse território, entendemos que nele há pessoas com culturas e idiomas específicos. Alguns falam inglês e se identificam como originários da Guiana, enquanto outros se identificam como venezuelanos. Nessa perspectiva, embora Essequibo seja pouco povoado e de difícil acesso, a população sofre com a tensão e com a questão cultural, embora essa não seja a questão mais relevante nas reivindicações. Concluindo, a disputa do território de Essequibo pela Venezuela e Guiana exemplifica fortemente como as questões históricas e geopolíticas podem afetar o contexto contemporâneo, especialmente quando se trata de bens capitais. Essa disputa, que existe em grande parte pela descoberta do petróleo, representa, além de uma batalha por território, também um problema de questões econômicas e nacionalistas. Entretanto, é importante reconhecer que, apesar dos recursos que o território de Essequibo fornece, existem comunidades com diferentes identidades culturais que são consequentemente afetadas com esse conflito. A instabilidade da região impede o desenvolvimento de soluções para problemas comuns como a pobreza e desigualdade. Dessa forma, o ideal a se fazer, de forma pacífica, evitaria um potencial conflito armado, mas também permitiria respeito para as comunidades locais, promovendo uma convivência pacífica e um melhor desenvolvimento da região.